Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Devocional do Dia. E no dia de hoje nós vamos com o tema Fomos Escolhidos por Deus. E para isso nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 15, e a partir do versículo 16 ao 19, que nos diz assim: Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que perdirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Amém? Então, a palavra do Senhor nos mostra Jesus ainda, né? Falando com os discípulos, e ele vai e explica para ele. E se nós olhando lá no início, né? Do, Lá do início, quando Jesus escolhe os 12, nós vimos, ai, perdão, nós vemos isso bem claro, quando Jesus, então, chama, né, vem cá, você, eu farei de vocês pescadores de homens. Vocês estão pescando peixe aí, agora vocês serão pescadores de homens. Então Jesus vai e escolhe os seus discípulos. Então, quando Jesus está falando, olha, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, tipo assim, eu escolhi vocês primeiro. Não pense vocês, fui eu que te escolhi. Como se diz, não tinha outra coisa para eu fazer. Ah, então eu vou mesmo, vou seguir ele. Não, não foi assim. Foi a dedo, foi em Jesus já sabendo que aqueles que ele escolhesse o seguiria. Então Jesus escolhe os seus discípulos. Então Jesus vem e fala para eles: ó, não pense vocês, tá? Que foi vocês que escolheram a mim. Mas fui eu que escolhi vocês. Fui eu que escolhi e vos designei para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E nós vemos que os discípulos, após a morte e ressurreição de Jesus e o retorno dele aos céus, que os discípulos começam então agora deixam de ser discípulos e passam a ser apóstolos, e eles começam então a fazer aquilo que Jesus havia ensinado eles. E tudo quanto eles haviam ensinado, eles escrevem, eles deixaram relatos para que nós pudéssemos seguir. E tudo que nós vamos ver e depois nós vamos é feito, né? Foi feito o levantamento sobre a morte, né, dos discípulos, né, no caso, apóstolos, né, a morte dos apóstolos, então, e aí vai falando, né, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e foram crucificados, cerrados ao meio, foram torturados. Então, assim, vai mostrando com que morte eles honraram a Deus. Porque a partir do momento que eles começaram a falar, nós vamos ver que conforme Jesus vai passando e ele vai anunciando, as pessoas vão ficando com raiva dele. Mas por quê? Porque quando Jesus vem, Jesus não veio para maciar o ego de ninguém. Jesus veio para confrontar o pecado, para mostrar às pessoas. Ele veio, fez sinais e maravilhas, mas ele veio também para dizer, olha, todos vocês são pecadores. Mas se confessar o vosso pecado, meu Pai que está nos céus é fiel e justo para vos perdoar. Paulo vai nos falar isso na carta aos Romanos. E porque todos os pecados e destituídos são da glória de Deus. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Então Jesus vem e fala assim: olha, é assim que tem que ser. Aí prova tal que nós vamos ver, então, que há uma trama para acabar com a vida de Jesus.
Com os discípulos, até então, eles estavam ali à sombra de Jesus. Quando Jesus vai, então, volta aos céus, que aí agora é a missão deles, são eles que vão ter que fazer tudo aquilo que Jesus fazia. E nós vemos o relato de Pedro, nós vemos o relato de Paulo, e nós vemos o relato de outros discípulos que agora apóstolos, e eles vão contando, e a história que é contada, né, mostra que eles acabaram sendo que odiados por aqueles que não queriam ouvir, por aqueles que a mensagem trazia um confronto da vida em que eles estavam vivendo. Havia pessoas que ganhavam dinheiro com outras coisas. Então vem alguém e fala que não é lícito roubar dos pobres. Aí vem alguém que está vivendo em um mundo de promiscuidade. Aí vem alguém e fala: olha, não é lícito que você viva dessa maneira. Então as pessoas acabavam ficando com raiva porque eles eram confrontados com aquelas palavras. Quando Estevão, nós vamos lá, lembrando agora, quando Estevão vai, ele é julgado, mas antes dele ser apedrejado, ele começa a trazer o relato desde a criação do mundo, a libertação do povo, e ele vai falando, e aquilo vai enfurecendo os próprios, o próprio sacerdócio, gente, são pessoas, nós vamos ver em Jesus aquelas pessoas, quem é as pessoas que condenaram a Jesus? Eram pessoas da lei, eram homens da lei e conhecedores, mas para eles a lei valia muito mais do que qualquer outra palavra. Então eles nota-se que Jesus, que os discípulos e todas as pessoas, a perseguição da igreja foi muito grande, porque as pessoas não estão acostumadas a ter o seu pecado confrontado, não estão acostumados com alguém que vem e taca ali o dedo na ferida e fala: você está errado, você está em pecado. Por que que hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, em algumas situações, as pessoas estão sentindo-se confortáveis em ser cristão, porque não estão indo na contramão do sistema, porque não estão falando para as pessoas, não, se você sabe que se você continuar nesse jeito, nesse caminho, você vai para o inferno. É inferno. Como eu falei ainda ontem, das pessoas que estão camuflando, estão assim romantizando até o inferno, gente. E detalhe, não são pessoas que não conhecem, mas são pessoas como eu ainda falei, comentei sobre os falsos profetas, são esses falsos profetas que estão vindo, estão romantizando até mesmo o inferno. Nossa, irmã, como assim? Que horror! Como a pessoa. Porque a partir do momento que eu pego a oportunidade e não falo algo que venha confrontar e venha falar assim, não, isso é o pecado que mais me incomoda. Olha, é nisso que eu estou pecando, porque não é porque eu sou evangélica, não é porque eu venho aqui falar com vocês que eu não peco, que eu sou santa. Misericórdia, não, longe de mim, não sou santa. Mas nós podemos reconhecer e falar assim: nossa, é nisso que eu peco. Senhor, eu preciso de força para isso. E eu consigo bater de frente com outra pessoa e dizer: não, você está errado. Se você continuar desse jeito, o inferno te espera logo ali. E não ficar romantizando, e não ficar, não, fica tranquilo. Chegar no final, sabe, Deus te dá um jeitinho e você acaba entrando. Não, não, você não vai entrar. Entenda-se que quando eu sou chamada, quando eu sou escolhida por Cristo,
para que eu viva e dê frutos e os meus frutos permaneçam, eu tenho que ter a minha vida totalmente separada e viver totalmente para Cristo e ir na contramão do mundo. Muitas vezes ir de sola no peito e dizer: não, você está errado, é tacar o dedo na ferida. Se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. É inferno na certa. Não tem meio termo. É céu ou inferno. Por que que muitas pessoas que já vêm de uma longa data aí dos mais antigos viviam nisso? Porque o púlpito era dito que nós tínhamos que permanecer em Cristo, nos púlpitos eram falado Jesus está voltando, nos púlpitos eram ditos, olha, se você não permanecer, se você não fizer aquilo que a vontade do Senhor está pedindo, é inferno na certa. Há dois caminhos, não há três nem quatro, são dois caminhos, ou é céu ou é inferno, independente do que você imagina, o inferno está logo ali e o céu está logo ali. Decida, basta você decidir se você realmente acredita que você foi escolhido por Deus, então seja inimigo do mundo. Agora, se você acha que, não, dá pra gente ser amigo, papapá, eu só tenho a te dizer que no final vai ser terrível para você. Mas que o Senhor nos abençoe e que Ele nos traga a luz da palavra para nós entendermos e mudar completamente a nossa direção. E entender que fomos escolhidos por Ele, chamados por Ele, para que nós possamos dar fruto e o nosso fruto permanecer e para sempre, e independente se nós fomos antes de todo mundo, mas quando nós fomos, nós podemos deixar frutos que permaneçam e testemunhos que engrandeçam o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, você tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.